Você já parou para pensar em como era a Terra antes do grande dilúvio, o evento bíblico que mudou completamente o curso da história? Muito antes da Arca de Noé e da chuva que inundou o planeta, o mundo estava repleto de mistérios e situações impressionantes. Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia nos revela sobre essa época, onde a corrupção humana atingiu níveis alarmantes, seres gigantescos conhecidos como Néfilim caminhavam entre nós, e o próprio clima da Terra parecia ser diferente do que conhecemos hoje. Fique com a gente para descobrir como era o planeta antes do dilúvio e o que levou Deus a tomar a drástica decisão de recomeçar. Segundo o relato bíblico em Gênesis, o mundo antes do dilúvio estava profundamente corrompido. A maldade havia se espalhado por toda a humanidade, e os pensamentos das pessoas eram continuamente maus. Gênesis capítulo 6, versículo 5, descreve como Deus viu que a terra estava repleta de violência e pecado, e que os seres humanos haviam se afastado completamente de seus propósitos. A sociedade vivia em desordem, cheia de injustiça, e o caos moral era a norma. Esse ambiente de corrupção foi uma das principais razões que levaram Deus a decidir purificar o mundo com o dilúvio. Além da maldade humana, outro fator intrigante mencionado na Bíblia é a presença dos Néfilim. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4, esses seres gigantes são descritos como o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Sua presença no mundo pré-diluviano contribuiu para a crescente corrupção da terra, gerando ainda mais violência e desordem. Embora o significado exato dos Néfilim seja debatido entre estudiosos, sua inclusão no relato bíblico mostra o quão única e perigosa era essa era da humanidade. Esse período marcava uma crise espiritual e social sem precedentes, justificando o julgamento divino que viria em seguida. Os Néfilim são uma das figuras mais misteriosas mencionadas na Bíblia. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4, eles são descritos como gigantes que habitavam a terra no período pré-diluviano, fruto da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Embora haja diferentes interpretações sobre quem eram esses filhos de Deus, alguns estudiosos acreditam que eram anjos caídos, enquanto outros sugerem que se tratava de descendentes de Sete, o filho de Adão. O consenso é que essa união gerou seres poderosos e famosos na antiguidade. A presença dos Néfilim agravou ainda mais a corrupção e a violência na Terra, contribuindo para o cenário caótico que precedeu o dilúvio. Esses gigantes são cercados de mistério e debate, mas o que sabemos com certeza é que eles simbolizam a profundidade da corrupção daquela era. A Bíblia não entra em muitos detalhes sobre os Néfilim, mas o fato de eles serem mencionados neste contexto indica que sua presença era um sinal do quanto o mundo estava distorcido. Eles representavam a mistura de reinos espirituais e humanos de uma forma que Deus não havia planejado. Assim, os Néfilim são parte fundamental para entender o porquê de Deus ter decidido intervir tão drasticamente com o dilúvio, trazendo um novo começo para a criação. A Bíblia sugere que a Terra antes do dilúvio poderia ter tido condições climáticas muito diferentes das que conhecemos hoje. Em Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6, é mencionado que não havia ainda chuva sobre a terra, mas que uma névoa subia da terra e regava toda a superfície do solo. Isso levou alguns estudiosos a interpretar que existia uma espécie de canópia de vapor, ou camada de água nos céus, que criava um clima mais estável e possivelmente tropical. Acredita-se que essa estrutura ajudava a manter a Terra em um estado equilibrado, sem grandes variações de temperatura ou eventos climáticos extremos, o que favorecia uma vida longa e abundante. Com a chegada do dilúvio, essa possível canópia de vapor teria se rompido, e as águas acima do firmamento teriam caído sobre a terra, conforme descrito em Gênesis capítulo 7, versículo 11, trazendo a chuva pela primeira vez. Isso marcaria uma transformação climática radical. Após o dilúvio, as condições meteorológicas mudaram, e o ciclo de chuvas e estações como conhecemos hoje começou a ocorrer. Embora essas ideias sejam interpretações baseadas em poucos versículos, elas ajudam a explicar a grande mudança ambiental que o dilúvio representou para o planeta e para a vida humana. De acordo com a Bíblia, a decisão de Deus de enviar o dilúvio foi motivada pela profunda corrupção moral da humanidade. Em Gênesis capítulo 6, versículo de 5 ao 7,
vemos que Deus observou que a maldade do ser humano havia atingido níveis alarmantes, com os pensamentos e intenções de seus corações sendo continuamente maus. A terra estava repleta de violência, e as pessoas haviam se afastado completamente de seus propósitos divinos. Diante dessa situação, Deus se arrependeu de ter feito o homem e decidiu trazer um juízo sobre toda a criação. O dilúvio seria a forma de purificar o mundo e dar um novo começo à humanidade. Entretanto, mesmo em meio a esse julgamento severo, a misericórdia de Deus se manifesta através de Noé. Em Gênesis capítulo 6, versículo 8, somos informados de que Noé achou graça aos olhos do Senhor por ser um homem justo e íntegro em meio à corrupção generalizada. Deus decide poupar Noé e sua família, instruindo-o a construir uma arca para sobreviver à catástrofe que viria. Esse ato mostra que, apesar da punição, Deus estava disposto a oferecer uma chance de redenção para a humanidade, começando novamente com aqueles que eram fiéis. O dilúvio, assim, não é apenas um ato de destruição, mas também um marco de renovação e esperança. O dilúvio, além de ser um evento físico e histórico, carrega um profundo significado espiritual. Ele simboliza o julgamento de Deus sobre a corrupção e o pecado da humanidade. Através desse ato, Deus demonstrou que, embora seja paciente e misericordioso, também é justo e não tolera a maldade desenfreada. A destruição causada pelas águas foi uma resposta à degradação moral do mundo, mostrando que há consequências para o distanciamento de seus propósitos. Ao mesmo tempo, o dilúvio serve como um alerta de que o ser humano deve buscar viver em retidão e alinhado com os valores divinos. No entanto, o dilúvio também traz uma mensagem de esperança e redenção. Deus não destruiu a humanidade por completo, mas salvou Noé e sua família como um sinal de que a graça divina ainda estava presente. Essa preservação aponta para a renovação e a possibilidade de recomeço, tanto para a criação quanto para a vida espiritual. Após o dilúvio, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água e colocando o arco-íris como símbolo dessa promessa. Podemos ler em Gênesis capítulo 9, versículos 12 ao 17. Assim, o impacto espiritual do dilúvio reflete tanto o julgamento quanto a restauração, lembrando-nos do equilíbrio entre justiça e misericórdia divina. Ao olharmos para a história do dilúvio, vemos mais do que apenas um evento catastrófico. Percebemos uma poderosa mensagem de justiça, misericórdia e renovação. A terra antes do dilúvio era um lugar de profunda corrupção, onde a humanidade havia se afastado completamente de Deus, mas mesmo assim, ele ofereceu uma oportunidade de recomeço através de Noé. O dilúvio nos lembra que, embora o julgamento divino seja real, a graça e a redenção também estão sempre presentes para aqueles que buscam viver de acordo com os princípios de Deus. Essa narrativa nos desafia a refletir sobre nossa própria vida e sobre como estamos nos posicionando diante de Deus e da criação. Agora, eu convido você a pensar: o que essa história nos ensina hoje? Em um mundo que, por vezes, também parece cheio de desafios e injustiças, como podemos buscar viver de maneira mais alinhada com os valores de fé, justiça e amor? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Vamos continuar essa conversa e explorar juntos mais lições das Escrituras. Até o próximo vídeo.